Gostaria de agradecer à ministra Rosa Weber por essa substituição na primeira parte da sessão. Renovo a todos os votos de uma boa continuidade da sessão e retomando a ação direta de constitucionalidade 5995 da relatoria de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, na ordem de votação, eu passo a palavra a Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, presidente, prezadas ministras, Rosa Weber, Carmen Lúcia, prezados colegas, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Cumprimento também os ilustres advogados que estiveram na tribuna, doutor Bruno Correia Burini, doutora Denise Armedi, doutor Gustavo Teixeira Ramos. Cumprimento os nossos servidores na pessoa da doutora Carmen Lilian e cumprimento o eminente relator, ministro Gilmar Mendes, e os demais colegas que já se pronunciaram nessa matéria, ministro Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin. Meu voto, presidente, é um voto breve, porque eu tenho posição e já me manifestei em precedentes semelhantes. Nós estamos aqui lidando com uma lei do Estado do Rio de Janeiro que, na parte relevante, prevê duas coisas análogas ou próximas, porém distintas. A primeira delas é a proibição de testes em animais de produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes, limpezas e seus componentes. Portanto, o primeiro ponto, digamos assim, cuida de uma questão de proteção animal contra testes relacionados a cosméticos e similares. E a outra previsão legal relevante foi a proibição de comercialização no Estado de produtos cosméticos e similares que tenham sido testados em animais e a determinação de que as embalagens dos produtos tenham a inscrição de que não houve testagem em animais. Portanto, são duas normas, digamos assim, distintas. Uma cuida da proteção animal e a outra cuida do comércio em geral e do comércio interestadual em particular. Eu começo, presidente, pelo tema da proteção animal e, portanto, do artigo 1º dessa lei, para muito singelamente reconhecer, na linha dos que me antecederam, que há competência concorrente, sim, do Estado nessa matéria. Competência concorrente para legislar sobre fauna e proteção ambiental, a teor do que dispõe inequivocamente o artigo 24, inciso 6 da Constituição. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição. Sendo assim, presidente, não tenho nenhuma dúvida em afastar a alegação de inconstitucionalidade formal para assentar que o Estado pode, sim, legitimamente prover acerca dessa matéria, respeitados, quando seja o caso, as normas gerais da União. Reconhecida a competência formal do Estado, cabe analisar a competência material, que é saber se o conteúdo da lei está em contraste com a Constituição. E aqui, presidente, vamos ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição, cuja dicção eu repito para encadeamento do meu raciocínio. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aí diz o parágrafo 1º: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 7, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. É o que dispõe o dispositivo relevante da Constituição. E, presidente, por muito tempo se entendeu que a proteção animal ela seria ou ela teria um caráter instrumental. Protegiam-se os animais em função do benefício que eles pudessem trazer para o meio ambiente. Todavia, eu penso, ao longo do tempo, foi se reconhecendo progressivamente o valor intrínseco dos animais, independentemente da sua instrumentalidade para a proteção do meio ambiente. A proteção dos animais em si, como seres sencientes, capazes de sofrimento e capazes de sentir dor. Portanto, eu acho que nós evoluímos para uma proteção autônoma dos direitos dos animais, pelo seu valor intrínseco e independentemente do maior ou do menor proveito que essa proteção possa trazer genericamente para o meio ambiente. A evolução da ética animal tem sido um fator relevante no processo civilizatório global. E, como já relembrado e foi citado da tribuna pelo doutor Gustavo Teixeira Ramos, inúmeros países têm evoluído nessa direção, inclusive no que diz respeito à testagem para fins cosméticos. Eu considero esse um ponto importante de se destacar, porque já há precedentes em tribunais internacionais e no direito comparado, inclusive de reconhecimento dos animais e da própria natureza como sujeitos de direito. E, portanto, há uma modificação importante, talvez seja a quarta ferida narcísica da condição humana. Já não somos o centro do universo desde Copérnico, pertencemos ao reino animal desde Darwin, não mandamos nem na nossa consciência plena desde Freud, e talvez tenhamos que reconhecer em breve a titularidade de direitos por animais e, como disse, há precedentes no direito comparado. E, portanto, verifico nesse domínio uma tendência mundial de ampliação de direitos, e o Supremo Tribunal Federal não ficou de fora desse processo evolutivo. Nós, aqui nesse plenário, não virtual, mas no plenário físico, onde nos encontrávamos, e o que nos faz muita falta de voltarmos a estar juntos, espero que em breve seja possível, presidente, mas em plenário nós já votamos resguardando os direitos das linhagens religiosas que utilizavam animais e, portanto, encaminhamos numa linha de entendimento em matéria religiosa, mas o tribunal, em repetidas decisões, foi restritivo no tocante ao uso e o abuso de animais nas situações de entretenimento, seja na farra do boi, seja na briga de galo, seja na vaquejada, e temos um precedente também de admitir restrições mais graves para fins cosméticos. Portanto, nós vamos criando, aos poucos, uma jurisprudência e quase que uma sistematização de em quais situações se admite legitimamente a utilização dos animais. De modo que eu saúdo essa matéria trazida a plenário como mais um capítulo importante
de uma evolução pela qual passa a humanidade, que é o reconhecimento progressivo da ética animal como um valor intrínseco a eles e não pela utilidade que possa ter para os humanos em geral. E aqui, um ponto jurídico relevante que se invocou na inicial e na tribuna foi o do contraste com a lei federal, mais especificamente a Lei 11.794 de 2008, que não instituiu proibição análoga como essa que faz a lei estadual. Mas quem se dispuser a ler o dispositivo ele não é um dispositivo que promova os direitos subjetivos dos cientistas e dos pesquisadores. Ele é um dispositivo que procura proteger os animais. E a lei federal estabeleceu o nível de proteção que, naquelas circunstâncias e naquele momento, correspondia talvez ao conhecimento convencional da época ou aos valores éticos da época. Mas esses valores foram mudando e, portanto, me parece perfeitamente legítimo que os estados provejam a respeito e o façam com um maior nível de restrição do que fez a lei federal. E, portanto, o fato de a lei estadual não reproduzir o que diz a lei federal não significa contrariedade. E nós aqui temos entendido que em matérias em questões ambientais, como outras questões, é legítima a atuação do Estado, desde que mais protetiva seja de direitos fundamentais, seja do meio ambiente, seja, neste caso, uma proteção dos animais contra maus tratos, como consta da Constituição. E procurei enfatizar e reitero, embora a proibição de submissão dos animais à crueldade está dentro especificamente do capítulo do meio ambiente, progressivamente esta é uma ideia que se tornou autônoma, independentemente, eu repito, da proteção ambiental. Talvez o precedente emblemático nessa matéria de admissão da maior proteção pela legislação estadual tenha sido a ADI 3406 da relatoria da ministra Rosa Weber, que, em matéria que envolvia o uso do amianto, entendeu que a lei estadual, salvo engano meu, era uma lei do Estado de São Paulo, mas sem certeza absoluta, que tratava da matéria do uso do amianto de maneira mais restritiva do que fazia a lei federal, porque a lei federal excepcionava o amianto crisotila e a lei estadual não excepcionava nenhum tipo de amianto, era uma restrição absoluta. E a maioria do tribunal, eu não pude votar, eu estava impedido nessa questão, ou declarei suspeição, mas a maioria do tribunal entendeu que a lei estadual, nessa questão específica que envolvia a matéria ambiental, poderia sim ser mais restritiva ou mais protetiva do que a lei federal, simplesmente banindo o uso do amianto. E, posteriormente, nós decidimos aqui um caso bastante análogo da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, já citado, que foi a ADI 5996, que também envolvia testes de cosméticos em animais. Portanto, presidente, em relação ao artigo 1º, que diz respeito à proteção animal, eu considero que a lei do Estado do Rio de Janeiro é plenamente constitucional. Não vislumbro inconstitucionalidade formal e acho que ela é totalmente compatível com o que dispõe a Constituição Federal. Portanto, eu estou declarando a constitucionalidade do artigo 1º da lei, que diz: fica proibida no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus
componentes. Passo agora, presidente, muito rapidamente, à segunda norma, por assim dizer, desta lei do Estado do Rio de Janeiro, que é a que diz respeito à comercialização e à exigência de uma determinada inscrição no rótulo. E aqui eu vou pedir vênia aos que entenderam de maneira diferente. Quanto a esse primeiro ponto, já peço vênia desde logo ao ministro Cássio Nunes Marques. E quanto ao segundo ponto, eu vou pedir todas as vênias ao ministro Luiz Edson Fachin, porque já tenho decidido, e tem precedentes em que votei assim, no sentido de que, na parte em que interfere com o comércio interestadual, proibindo, por exemplo, a comercialização de produtos originários de estados que não adotem essa mesma política, eu acho que aí sim há inconstitucionalidade formal por violação do artigo 'Esses artigos, às vezes, eles fogem quando a gente precisa deles, mas do artigo 22 da Constituição Federal, que diz que compete privativamente à União legislar sobre comércio interestadual, e a mim me parece que esta é a hipótese no caso presente. De modo que, com essas breves considerações, presidente, também eu estou considerando inconstitucional o parágrafo único do artigo 1º da lei, o que proíbe a comercialização, e também o artigo 4º, que determina o seguinte: nas embalagens de todos os produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes e de limpeza comercializados no Rio de Janeiro, deverá constar a informação tal e qual. Portanto, está impondo que outros estados da federação sigam a mesma lógica e a mesma proibição adotada pelo Estado do Rio de Janeiro, o que aí já não me parece legítimo. A lei estadual do Rio de Janeiro pode impor regras para valerem no âmbito do seu território, mas não uma extraterritorialidade que vinculasse produtos fabricados em outros estados. Com essas breves considerações, presidente, eu estou acompanhando o voto reajustado do relator e a posição seguida pelo ministro Alexandre de Moraes para julgar procedente, em parte, o pedido de declaração de inconstitucionalidade relativamente ao parágrafo único do artigo 1º e ao artigo 4º desta Lei 7.814 de 2017 do Estado do Rio de Janeiro. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Agora passo a palavra à sua excelência, ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, para o voto. Obrigada, ministro-presidente. Cumprimento Vossa Excelência e renovo a minha saudação a todos. Cumprimento ainda, de maneira especial, o eminente relator, ministro Gilmar Mendes, que, como sempre, trouxe um voto percussiente, completo, e saúdo a senhora advogada, os senhores advogados que produziram competentes sustentações orais. Senhor presidente, eu trago uma declaração de voto escrito, mais alongada, mas vou aqui fazer uma síntese, porque todos os fundamentos esgrimidos, né, já nos dão bem a visão do que estamos aqui a discutir. 3 foram os caminhos abertos, até agora a solução dessa controvérsia constitucional, que diz, como visto, com a rigidez
constitucional da Lei 7814 de 2017 do Estado do Rio de Janeiro, que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos de higiene pessoal, de limpeza, perfumes e seus componentes no âmbito daquela unidade da federação. Assim, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator quando rejeita a arguição de legitimidade ativa na linha de precedente específico da Casa e, por isso, conheço da ação. No mérito, pedindo vênia aos que esposam compreensões diversas e já expostos, como disse, à saciedade nos votos que me precederam, tanto os temas em debate quanto as particularidades e a jurisprudência dessa Suprema Corte, acompanho a posição defendida pelo ministro Luiz Edson Fachin para julgar improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade na íntegra da lei fluminense. Breves anotações, senhor presidente, antes de encerrar. Digo eu que a validade constitucional de legislação estadual que dispõe sobre proibição de uso de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e congêneres já foi objeto de decisão deste plenário na ADI 5996, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em abril de 2020. Partindo da análise do regime constitucional de competências, ficou definida a ausência de usurpação de competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna, uma vez que a legislação estadual impugnada naquele feito regulamentava a situação mais protetiva ao meio ambiente, em conformidade com as peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. Dito de outra forma, a legislação estadual, ao proibir o uso de animais para o desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos e congêneres, não regrou hipótese normativa contrária à Lei Federal 11.794 de 2008, que dispõe sobre os procedimentos para o uso científico de animais com base fática circunscrita às atividades de ensino e pesquisa científica, como muito bem foi destacado pelo eminente relator em seu voto. Essa linha interpretativa a respeito do regime constitucional de competências legislativas concorrente em matéria de meio ambiente, preservação da fauna e os limites da atuação normativa do ente federado estadual foi igualmente discutida com fundamento em um amplo e plural contexto argumentativo no julgamento da ADI 3470, o caso amianto, que o eminente ministro Luiz Roberto vem de lembrar sobre a minha relatoria e que diz respeito, ministro Luiz Roberto, dizia respeito a uma lei do Estado de Vossa Excelência, a lei do Estado do Rio de Janeiro, no caso, sob a minha relatoria. Por esses motivos, senhor presidente, especificamente quanto a esse aspecto, esse primeiro ponto, eu entendo que inexistem razões formais ou materiais suficientes a justificar a superação do precedente formado nessa ADI 5996. Quanto ao segundo argumento, que diz com a inconstitucionalidade por violação da competência privativa da União, basicamente para legislar sobre direito civil e comercial, diante dos prescritos nos artigos 1º e 4º desta lei impugnada, ao estabelecerem exigências de rotulação e restrição ao comércio interestadual, em afronta, segundo a tese autoral, ao artigo 22, inciso 8 da Constituição, eu, com a devida vênia, não a acolho.
não acolho a tese. Essa questão da constitucionalidade, no que diz com exigências de rotulação frente ao dispositivo constitucional indicado, especificamente por enquadramento da regulação jurídica na disciplina de comércio interestadual, foi objeto de deliberação recente deste plenário na ADI 4619 da minha relatoria. Nesta oportunidade, a maioria, é verdade, bem apertada, senhor presidente, o placar foi 6-5, mas a maioria definiu interpretação jurídica no sentido da validade constitucional do ato normativo estadual, ao argumento de que a regulamentação de critérios para obrigatoriedade do dever de rotulagem dos produtos derivados ou de origem transgênica, a lei, ao assim prever, a Lei 14.274 de 2010 do Estado de São Paulo estava a veicular normas incidentes sobre produção e consumo com conteúdos pertinentes ainda à proteção e à defesa da saúde, matérias a respeito das quais, a teor do artigo 24, incisos 5 e 12 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Eu transcrevo a ementa, senhor presidente, na fração de interesse. É o seu item 2º. Ao regulamentar critérios para obrigatoriedade do dever de rotulagem dos produtos derivados ou de origem transgênica, a Lei 14.274 de 2010 do Estado de São Paulo veicula normas incidentes sobre produção e consumo com conteúdos pertinentes ainda à proteção da defesa da saúde, matérias a respeito das quais, a teor do artigo 24, inciso 5 e 12 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Item 3. O ato normativo impugnado, em absoluto, excede dos limites da competência suplementar dos Estados no tocante a essa matéria por 2 motivos principais. O primeiro, porque não afeta diretamente relações comerciais e consumeristas que transcendam os limites territoriais do ente federado. O segundo, porque não há nada na lei impugnada que represente relaxamento das condições mínimas, normas gerais, de segurança exigidas na legislação federal para o dever de informação, artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. 4. O estabelecimento de requisitos adicionais para a rotulagem de alimentos geneticamente modificados, quando não contrário ao conjunto normativo federal sobre a matéria, se insere na competência concorrente dos Estados federados. E agora o item 6º, não usurpa a competência privativa da União para legislar sobre o comércio interestadual a legislação estadual que se limita a prever obrigações estritamente relacionadas à proteção e defesa do consumidor, sem interferir em aspectos propriamente comerciais. Eu lembro, senhor presidente, que neste processo a decisão se fez por maioria, vencidos os eminentes ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux, Vossa Excelência, Gilmar Mendes e, em parte, o ministro Dias Toffoli. Entre os casos, prossigo, existe semelhança, porque aqui, igualmente, a regra do artigo 4º, ao exigir a rotulagem dos produtos com a inscrição de não ter sido a elaboração do produto baseada em testes com animais, veicula, sim, normas incidentes sobre produção e consumo, em especial o direito à informação adequada, matérias a respeito das quais
a teor do artigo 24, incisos 5 e 12 da Constituição Federal, compete à União, Estados, Distrito Federal legislar concorrentemente. Reconheço, senhor presidente, que esse assunto da categorização da disciplina jurídica de rotulagem de produtos é controversa neste Supremo Tribunal Federal, né? Basta dizer que neste julgamento da ADI 4619, em outubro de 2020, a que me reporto, o placar final foi de 6 votos a 5. Todavia, considerando que se trata de uma decisão bastante recente, outubro de 2020, repito, cuja deliberação igualmente foi qualitativa, com diversos pedidos de vista para melhor exame da matéria, eu mantenho os fundamentos ali expostos, dentre os quais consta esta evolução da jurisprudência do tribunal, sendo que os precedentes em diversas linhas foram trazidos e lembrados nos diferentes votos a partir do voto do eminente relator. Mais uma vez, senhor presidente, assinalo que no ponto, na minha visão, não estão configurados os critérios materiais e formais que autorizariam a superação desse precedente. Acresço que a alteração na composição deste plenário, a meu juízo, não é motivo suficiente em se tratando de precedentes. E lembro que daquele julgamento participou o eminente ministro Celso de Mello, que compôs a corrente majoritária. Na verdade, o tecer da autoridade e legitimidade do sistema de precedentes, na minha visão, depende, em primeiro, do comportamento decisório dessa Suprema Corte. Em outras palavras, do respeito horizontal ao seu passado, para que não haja variações no quadro normativo construído que afetem a própria segurança. Mas reconheço, repito, que se trata de um tema em que ainda não se solidificou a jurisprudência. Senhor presidente, assim, brevemente, voto pela improcedência do pedido, renovando o meu pedido de vênia ao eminente relator e aos que esposam compreensão diversa. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Agora acolho o voto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores advogados, desde logo cumprimento pelas manifestações na data de ontem, cumprimento o eminente relator e pedindo vênia aos que dele divergiram, eu voto rapidamente subscrevendo o voto do relator. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Colho agora o voto de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, cumprimento todos na pessoa do ministro Gilmar Mendes, relator deste caso. Também tenho, senhor presidente, que aqui se tem uma das questões mais transcendentes em termos de direitos humanos neste aspecto civilizatório que contempla todas as entidades que compõem o ambiente. Está sem som. Está sem som a ministra? Está. Recuperou. Me ouvem agora? Agora. Muito bem. Obrigada. Estou votando, senhor presidente, também com as vênias do eminente ministro relator na parte em que declara a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º e do parágrafo 4º do artigo 4º, dispositivos que considera Sua Excelência, ou que dispõe Sua Excelência em seu voto como inconstitucionais. Não estou aqui considerando haver a inconstitucionalidade alegada, presidente. Os senhores ministros, como todos os consumidores sabem, nos produtos que há teste ou desenvolvimento, no caso específico de que estamos cuidando, cosméticos, produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes e de limpeza. Se tem no rótulo, naqueles que não são testados em animais, uma inscrição
livre de crueldade. Se se toma o dispositivo constitucional, o que a Constituição estabelece é exatamente a exigência de que, para todos os efeitos, muito mais aqui, no inciso 7º do artigo 225, que há que se proteger fauna e flora, vedadas as práticas que provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Como eu disse, nos produtos cosméticos a gente vê isso com muita frequência. Este rótulo com animalzinho em vermelho e a inscrição livre de crueldade, ou seja, aquele produto não foi testado com animais exatamente na forma que é vedada constitucionalmente e que eu considero um aspecto civilizatório da maior importância. Sempre acho que quando alguém fere outro, qualquer que seja a pessoa, o sujeito, que seja o animal, dota de um aspecto de crueldade a si mesmo ao se ferir e ao ferir o outro. E acho que o que a Constituição e a dignidade humana dispõem para nós e para os que vierem depois é um avanço de humanidade, não é nem da dignidade no sentido icônico ou abstrato, mas de uma realização de uma humanidade no qual a dignidade se passa plenamente. Neste sentido, é obrigação de todos os entes. Não me toca aqui, ainda que intelectualmente considere muito importante e pertinente a indagação sobre a comercialização possível com a rotulagem, porque, como bem acentuou agora a ministra Rosa Weber, há pouco julgamos essa matéria e consideramos que era uma norma que sobrepunha o direito do consumidor do acesso a bens que se dotassem de respeito às normas constitucionais, que, a meu ver, neste caso, não foram descumpridas. Por isso, senhor presidente, faço juntada de voto escrito e com as vênias do ministro relator e dos que o acompanharam na parte específica que declararam a inconstitucionalidade. Eu conheço da ação, mas julgo-a improcedente, nos termos da divergência inaugurada pelo ministro Edson Fachin. Muito obrigada, senhor presidente. Pois não, ministra Carmen Lúcia, muito obrigado pelo voto breve, mas fundamentado e profundo de Vossa Excelência. E agora eu passo a palavra à Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski para o seu voto. Boa tarde, presidente. Cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência. O meu voto, como sempre, será muito breve, porque quando chega na minha pessoa, a matéria já está mais do que discutida. Senhor presidente, aqui trata-se de saber se a lei do Rio de Janeiro, que impede que se imponha maus tratos aos animais na produção de cosméticos, é ou não constitucional. Se ela é em todo inconstitucional ou em parte constitucional, e as opiniões, como vimos, se dividiram no tocante aos votos de vários ministros. Com relação à constitucionalidade formal e material, eu entendo que sim, o Estado do Rio de Janeiro poderia legislar sobre a matéria. Isto com base no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, combinado com os artigos 23, 6 e 7, 24, 6, também da mesma Constituição, que preconizam que o poder público, em todas as suas esferas, municipal, estadual e federal, tem o dever de proteger a fauna, vedando qualquer prática que coloque em risco a sua função ecológica, provoque a extinção ou submeta os animais a qualquer tipo de crueldade, e, enfim, é isto que se encontra de forma taxativa na nossa Constituição. A questão dos rótulos é uma questão mais complicada. E eu confesso que tenho uma visão, digamos assim, um pouco mais, complexa sobre esta matéria. Há momentos em que eu já acompanhei o julgamento desta Suprema Corte no sentido de considerar
constitucional determinadas advertências que se coloquem em rótulos de certos produtos. Por exemplo, quando se trata de um agrotóxico, que claramente pode provocar efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente, eu tenho entendido, acompanhando, enfim, as maiorias que se formaram, que isto é constitucional. No caso que estamos examinando, eu penso que a rotulação proposta na legislação do Rio de Janeiro fere, sim, o livre comércio interestadual. O livre comércio entre os estados de uma federação constitui o coração, o núcleo desta associação de direito público. E todos aqueles que estudam direito constitucional ou começam a estudar direito constitucional conhecem bem uma decisão paradigmática da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é justamente aquele julgado Gibbons contra Ogden, que foi proferido em 1824, em que se discutia uma questão muito interessante. A Constituição dos Estados Unidos, num de seus artigos, estabelece que compete à União regulamentar o comércio entre os Estados. Mas, neste começo do século XIX, o poder da União ainda estava, digamos assim, um tanto quanto debilitado. A doutrina do federalismo ainda não havia se assentado com todo rigor e com todos os detalhes, como só ia acontecer nos dias atuais. Então, o pano de fundo dessa discussão do julgado Gibbons versus Ogden, de 1824, era o seguinte: o Estado de Nova York promulgou uma lei proibindo a navegação a vapor que se dirigissem ao estado vizinho de Nova Jersey, sem uma autorização desse estado de Nova York. Obviamente, prejudicando não só a navegação entre os dois estados contíguos, Nova York e Nova Jersey, mas também o próprio comércio entre esses dois entes federativos. A matéria chegou à Suprema Corte e foi amplamente debatida, e, num julgado paradigmático, decidiu-se que compete exclusivamente à União regular o comércio interestadual. E, portanto, não competia aos estados, isso por via transversa, colocar qualquer empecilho, qualquer obstáculo ao comércio interestadual. Este é um paradigma, senhor presidente, eminentes ministros, que acabou deitando profundas raízes na interpretação dessa cláusula da liberdade de comércio entre os estados, em todos os estados que adotam esta forma de organização estatal. Portanto, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, e tendo em conta esse caso paradigmático que tem se repetido em vários julgados, inclusive da nossa Suprema Corte, eu peço vênia para acompanhar integralmente o relator, pedindo, então, vênias aos que dele discordam, para julgar constitucional a lei do Rio de Janeiro, salvo no que diz respeito ao parágrafo único do artigo 1º e ao artigo 4º, que, a meu ver, colocam empecilhos, obstáculos de forma inconstitucional ao comércio interestadual. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Passo agora a palavra à sua excelência, nosso decano, ministro Marco Aurélio, para o voto. Presidente, eu não acompanhei bem o final do voto do ministro Ricardo Lewandowski. Sua excelência votou em que sentido? Acompanhou o relator. Acompanhou o relator, né? Presidente, admito a requerente como parte legítima, já que, pela própria nomenclatura, há a revelação de que se trata de uma associação de âmbito maior, de âmbito nacional, porque se tem a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Comércios. Portanto, acompanho o relator no que também rejeita a preliminar de legitimidade.
Presidente, o que temos sobre a proteção da fauna gênero? Nós temos uma legitimação concorrente. Legitimação da União e legitimação também dos estados que compõem a federação. A União atuou, e atuou conforme consta do voto do ministro relator, mediante a Lei 11.794 de 2008, e permitiu a utilização de animais, mas o fez de uma forma muito específica, porque, mediante o artigo 1º dessa lei, previu que a criação e a utilização de animais em atividades aí não se trata de cosméticos, não se trata de material de limpeza, de ensino e pesquisa científica em todo o território nacional, obedece aos critérios estabelecidos nesta lei. E aí se tem os critérios. O que houve no âmbito do nosso estado que revela a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro? Houve uma legislação que, a meu ver, a aprovação de uma legislação que é consentânea com os parâmetros dessa lei federal. Porque, a contrário senso, a lei federal excluiu a utilização de animais para outros fins, além do ensino e da pesquisa científica. E dispôs a lei, no artigo 1º, que não se pode utilizar, e aí preserva realmente os animais, não se pode utilizar animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus componentes. Eu creio que aqui se proibiu essa utilização. E a partir do momento em que essa proibição é consentânea com a lei maior, com a Constituição Federal, se tem que o produto fabricado à margem da lei é um produto ilícito. Se é um produto ilícito e nós implicitamente admitimos que o é, no que salvamos o artigo 1º da Lei do Estado do Rio de Janeiro, não pode haver a comercialização do ilícito. Então, o parágrafo único do artigo 1º é simples consequência do fato de se proibir, no caso previsto no artigo 1º, a utilização de animais. E, de início, presidente, eu não acredito em proibição sem uma sanção, sem uma consequência, sob pena de partirmos aí para o lirismo, para a potencialização da forma em detrimento do conteúdo. O que dá substância, o que dá concretude, a proibição da cabeça do artigo 1º da Lei do Estado do Rio de Janeiro, a 7.814, é justamente a proibição de comercialização dos produtos que o artigo 1º tem como ilícito, que tem colada a pecha pelo artigo 1º de ilícito. Segue-se, presidente, e não preciso lembrar que nós temos lei penal quanto aos crimes ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, prevendo o tipo penal, né? Segue-se a
artigo 4º. E o que visa o artigo 4º? Visa um efeito pedagógico, visa a prevalência do artigo 1º da própria lei. Ou seja, visa o esclarecimento no rótulo do produto que ele não foi confeccionado a partir da transgressão à norma da cabeça do artigo. A lei em si, considerado o todo, considerado o campo das consequências, e a norma legal deve ter consequência, ela pode ser tida como conflitante com a Constituição Federal? A meu ver, não, presidente. A meu ver, atuou o Estado do Rio de Janeiro, considerado disposto no artigo 24 da Constituição Federal, em campo reservado a ele, Estado do Rio de Janeiro. E o fez buscando como que suplementar, como que tornar extremo de dúvidas o que já se contém na lei federal, muito embora implicitamente, no que a lei federal apenas autoriza a utilização quanto ao ensino e à pesquisa científica. E não me consta que a confecção em si de material de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos encerre aí, né, pesquisa científica para se chegar ao produto. O produto pode ser elaborado sem sacrificar-se a própria fauna. Ante esse contexto, presidente, repetindo que o parágrafo único do artigo 1º e o artigo 4º da lei atacada simplesmente representam consequências alusivas ao ilícito, conferem concretude, pelo menos se compele a observar-se o que está proibido, eu concluo que não há como assentar a inconstitucionalidade dessa lei. E repito o que tenho dito, para que haja a glosa de um ato normativo, principalmente de unidade da federação, né, é preciso que se tenha, ao primeiro exame, o descompasso presente os ditames constitucionais maiores. Esse descompasso não vejo na lei estadual, por isso acompanho o ministro Luiz Edson Fachin no voto proferido, julgando totalmente improcedente o pedido formulado na inicial desta DIN. É como voto. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Eu trago aqui no meu voto uma emenda autoexplicativa que aborda exatamente todos os aspectos que aqui foram mencionados. Confesso que fiquei um pouco titubeante com esse argumento do ministro Marco Aurélio de que a inserção no invólucro do produto utilizado com os animais, que é um consectário do fato de que a lei prevê o preceito e, consectariamente, também prevê uma eficiência ao seu comando. Eu me recordo que, quando eu era juiz da 9ª Vara Civil, não havia ainda uma normação sobre o uso de cigarros, e ali, então, a Curadoria de Defesa do Consumidor, alegando que o juiz não se eximia de sentenciar, alegando lacuna da lei, formulou um pedido para que nos maços de cigarro constasse
que o fumo fazia mal à saúde. E, com base nesse fundamento, eu então verifiquei que, efetivamente, não havia, em princípio, nada que indicasse isso quanto ao cigarro em si. Entretanto, o velho Código Comercial já afirmava que o comerciante deveria informar nos seus produtos os benefícios e os malefícios daquele produto. A jurisprudência do nosso tribunal, num primeiro momento, ela é assente na implementação do artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E isso adquiriu uma opulência ecológica constitucional através de vários estudos que eu menciono aqui no meu voto. E, voltando ao artigo 255, eu destaco, primeiro, assenta que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provocando, inclusive, extinção de espécies que submetam os animais à crueldade. Eu cito, inclusive, aqui um precedente no RE 153531, onde eu trago a doutrina sempre abalizada nesse campo, do professor Ingo Charlotte, que exatamente destaca essa relativização que ele chama do antropocentrismo kantiano. No caso, o que se alega é exatamente essa questão da tutela do meio ambiente, e o Estado é competente para legislar sobre a proteção ao meio ambiente. E aqui também eu destaco alguns trechos, como, por exemplo, após a análise pormenorizada dos autos, eu verifico, em primeiro lugar, que o argumento da inconstitucionalidade na proteção do meio ambiente, ele inexiste, porquanto o desenho federativo brasileiro determina a competência legislativa concorrente para legislar a respeito da proteção ao meio ambiente. E aí eu cito aqui o ADI 4306, da relatoria de Sua Excelência o ministro Edson Fachin, onde Sua Excelência assenta que o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, no caso aqui, direito ao meio ambiente. E aí trago à colação a doutrina do professor Tércio Sampaio Ferraz, Normas Gerais e Competência Concorrente, onde o eminente doutrinador, aludindo ao federalismo cooperativo, converge nesse ponto de vista quanto a essa questão subjúdice pela constitucionalidade da legislação estadual em proteger o meio ambiente. E o nosso último acordo que eu consegui colher da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ADI 5996, de 30 de abril de 2020, exatamente confere essa opção para o legislador estadual. Entretanto, para que essa norma não se tornasse uma lei imperfeita, decidiu o legislador de também inserir no invólucro essa advertência em relação à utilização de produtos de origem animal. E, digamos assim, esse é um consectário lógico da própria legislação local de proteção ao meio ambiente e de proteção aos próprios consumidores daquele produto, que também arrasta, mais uma vez, a competência da unidade federada estadual. Então, diante dessas digressões que faço aqui no voto e que vou juntá-lo, principalmente depois do voto da ministra Rosa Weber, do eminente decano, eu também vou acompanhar essa
não há divergência. O voto do relator, ministro Edson Fachin, julgando improcedente o pedido. E aí chegamos ao seguinte impasse. Temos 5 votos pelo conhecimento e julgamento parcial do pedido. Temos um voto pela total procedência do ministro Nunes Marques e 5 votos pela improcedência do pedido. Então, na verdade, nós não atingimos o quórum necessário. Entretanto, para fins de... ministro Alexandre Moraes quer... Presidente. Sim. Pois não. Ministro... Sim, o voto do ministro Cássio é mais abrangente e se incorpora ao voto nosso. Pelo critério da continência, para se chegar à parcial procedência, tem que também, para chegar à total procedência, tem que se passar pela parcial procedência. Vossa Excelência tem razão. Era essa a observação, ministro Alexandre, que Vossa Excelência faria? Exatamente, presidente. Pois não, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu a palavra? Vossa Excelência pediu a palavra, ministro Barroso? Pedi não, presidente, estou só assistindo. Tá bom. Não queria cometer deselegâncias e não me conceder a palavra. Pois não. Presidente. Pois não, ministro Marco Aurélio. Pois não. Vossa Excelência tem a palavra. Talvez, a partir de alguma experiência em colegiado, eu digo que houve dispersão de votos. Exatamente. O que ocorre quando há dispersão de votos com mais de 2 correntes? Se coloca as correntes para nova votação. Em votação. Evidentemente, nós que votamos pela improcedência do pedido, não vamos sufragar o entendimento do ministro Nunes Marques. Exato. Os nossos votos, se utilizarmos a colocação em votação das correntes 2 a 2, os nossos votos são muito mais próximos do voto do ministro Alexandre de Moraes, que eu penso que foi o primeiro, não é isso? Não, fui eu, ministro Marco Aurélio, relator. Não, o relator. Perdão, é que eu estava considerando o voto que recebi de Vossa Excelência anteriormente. Vossa Excelência recebeu o segundo voto também. Não recebi. Se tivesse recebido, não incidiria no equívoco. Mas de qualquer maneira, de toda sorte... O gabinete pode ter recebido. Não sei se passou recibo, considerado o mensageiro que o levou. Tá bem, foi um núncio que levou o ministro. Mas eu já tinha, presidente, eu já tinha formado, inclusive, convencimento, quando esse processo esteve na lista 463, né? E o convencimento foi no sentido da improcedência. Agora, eu só queria ponderar que realmente passa-se a ter maioria absoluta de 6 votos se colocarmos as correntes em votação. E aí, a meu ver, prevalece a corrente intermediária, considerados os 2 pontos extremos, procedência total ou improcedência total. O professor Barbosa Moreira, quando há essa questão da dispersão de votos, ele sugere, primeiramente, que haja uma apreciação sob o ângulo da continência, ou seja, alguns votos estão contidos nos outros. E, realmente, para se chegar à procedência total, tem de se passar pela parcial procedência. Então, colhendo-se aqui o voto médio, nós chegamos à conclusão de que a maioria conheceu e julgou parcialmente procedente o pedido nos termos do voto do relator, computando-se o voto do ministro Nunes Marques para efeito de obtenção do voto médio, e vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e Luiz Fux, que julgavam improcedente o pedido.
esse é o resultado que proclamo. Senhores ministros, nós temos 4 minutos que são absolutamente viáveis, porque o processo seguinte seria o processo do ministro Nunes Marques, cujo gabinete informou que ele não retornará ao plenário. De sorte que, tendo 4 minutos de remanescentes, tenho que nós não conseguiríamos nos desincumbir de nenhuma função em nenhum dos processos que estão arrolados na pauta. Então, por essa razão, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos os colaboradores, dos senhores advogados, de vossas excelências, desejando um bom fim de semana a todos, a sua excelência também, o Procurador-Geral da República, que nos honra sempre com a sua presença. Muito obrigado, está encerrada a sessão.